Boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Meu nome é Jaime Viana e eu queria falar um pouco com você agora, meditar um pouco sobre a situação atual dos nossos tempos. Nunca se falou tanto a respeito da vinda de Jesus Cristo como nos dias atuais, como nos nossos dias. Há uma preocupação incrível das pessoas em tentar reunir provas e mostrar sinais nos céus que antecedem a vinda do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para a Bíblia, nós vemos que o próprio Jesus deixou bem claro que a preocupação maior não é com relação aos sinais da sua vinda, mas é em a sua igreja estar preparado para encontrar com ele nos ares. A igreja está esquecendo que o papel principal dela é anunciar a morte do Senhor até que ele venha. E quando se anuncia a morte, anunciar primeiro que Jesus morreu em nosso lugar, mas que ao terceiro dia cumpriu-se todas as promessas de Deus concernente a ele e para a salvação da humanidade. Ele ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o mal, cumprindo as promessas do Deus Todo-Poderoso. A igreja parece que está se esquecendo muitas vezes que o nosso maior objetivo é anunciar a vinda do Senhor, anunciar que devemos estar preparados para tal coisa. Anunciar tão somente que ele vai voltar é uma coisa, mas temos que mostrar na prática que a igreja é diferenciada. Ela tem que mostrar na prática, no seu dia a dia, que ela é uma igreja que se cumpre lá no capítulo 2 do livro de Tito, versículo 14, que Deus preparou para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aqui eu quero entrar com você durante alguns minutos para meditar sobre essa característica que deve ter na igreja de Jesus Cristo. Não na igreja que dizem por aí, igreja de Jesus, dos santos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Não é assembleia, não é batista, metodista, presbiteriano, quer seja A ou B, pentecostal, não. A igreja invisível do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E aí, Paulo escrevendo a Tito, ele diz o seguinte: porque Deus preparou para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Deixa eu só esquadrinhar aqui com você durante alguns minutos para ver se realmente nós estamos nos enquadrando como igreja, como templo do Senhor, dentro dessa alegação divina, dentro desse requisito determinado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, que nos foi revelado através do apóstolo Paulo em uma de suas cartas, para ser especificamente, volto a dizer, na carta de Paulo a Tito, que naquele tempo ele estava em Creta. Quando Paulo mandou para Tito, Tito estava em Creta. Então veja bem uma coisa: primeiro, que Deus preparou para si um povo seu. A Bíblia diz que se nós somos de Deus, nós devemos ser diferenciados. O próprio Jesus disse o seguinte, com relação aos seus discípulos, antes dele começar a se preparar já para ser entregue na cruz do Calvário, ele disse o seguinte: nisto conhecerei que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o primeiro requisito para a igreja ser de Deus tem que ser uma igreja de amor. Não uma igreja de blá blá blá, de fazer as coisas e tocar trombeta para todo mundo saber que você está fazendo. A igreja de Deus tem que ser uma igreja de amor, uma igreja diferenciada, uma igreja que lute com as armas do amor. O próprio Jesus disse o seguinte: se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se te pedir a capa, tira a roupa também e dá. É difícil nos dias de hoje, não é verdade? Queremos tanto pintar de moralista, que nós somos do Senhor, somos salvos, somos aquilo, mas as nossas ações muitas vezes falam mais e são mais enfáticas em determinar quem realmente nós somos. Então diz aqui Paulo a Tito: porque Deus preparou para si. Se somos de Deus, temos que ter o DNA dele escancarado. Muitos pais conhecem o seu filho muitas vezes pela aparência. Olha lá, mas olha, é a cara dele, que beleza. Quando chega diante de Deus, a aparência não conta muito. Não conta muito. Porque eu me lembro quando eu era mais novo, não que eu seja tão velho assim, mas eu me lembro quando eu era mais novo, que existia um produto chamado Denorex.
E a propaganda dizia o seguinte, que era Denorex, parecia um shampoo, mas não era um shampoo, era um produto para eliminar a caspa. E aí começaram a agregar isso aí, chamavam as pessoas lá na minha terra de crente Denorex. Parece que é. Andava que nem crente, vestidinho de terninho, que é muito fácil de se conhecer um crente ou um cristão hoje. O cara bota o terno, eu sempre digo isso, você bota o terno, barbinha toda bem feita, né? Cabelinho baixinho, não assim grande que nem o meu. Talvez muitos digam assim, olha aí, o cara quer dar uma de bonzinho, mas olha aí o cabelo dele como é que tá. Olha pro meu cabelo, enquanto isso, você tá caminhando largo pro inferno, meu filho. Viu? Olha pro meu cabelo, procure ver o que é que eu estou dizendo a você através desse vídeo. Que a igreja de Deus ela tem que ser diferenciada. Não é pela aparência que se conhece a igreja de Deus, se conhece a igreja de Deus pelo poder transformador que existe dentro dela. Porque entra o viciado, ele sai sem vontade de ser viciado em mais nada. Entra a prostituta, sai restaurada. Entra o afeminado, sai uma pessoa com uma conduta direcionada para cumprir o papel que Deus determinou para ele. Homem é homem, macho e fêmea. Entendeu? Entra o ladrão, sai uma pessoa regenerada. Porque dentro da igreja de Deus há poder para transformar até o mais vil dos viciados. Aquele que está no último estágio de crack, a igreja de Deus tem poder para transformar essas pessoas. Essa que deve ser o diferenciado da igreja, uma igreja que tem amor, porque Deus é amor, e se nós somos de Deus, temos que ter a essência de Deus, que é o amor. Aí Paulo diz, porque Deus preparou para si um povo especial, zeloso. Hoje se vê muito aí, as pessoas têm trocado o nome púlpito por palco, né? O culto se chama de show. Um show de Deus. Desculpe eu estar dando risada, mas seria cômico se não fosse trágico, diz o jargão. Mas realmente é algo trágico, né? Cultuar a Deus ainda continua sendo cultuar. Quando Deus chamava os seus para cultuar, rapaz, era um negócio que, se você olha na Bíblia, existia uma porta aberta de maneira interdimensão, vamos colocar dessa maneira, de uma maneira que eu não quero falar muito bonito, mas eu quero falar de uma maneira que você entenda. Ou seja, o sobrenatural se abria sobre o local onde a igreja orava, porque as pessoas não estavam preocupadas, será que eu vou ajoelhar aqui com o meu ternozinho de R$500 ou de R$1.000? A outra, minha roupinha aqui. O povo ia com sede buscar aquele que era o doador da água, aquele que tinha água para matar a sede. Parece que a igreja esqueceu disso nos dias de hoje. Nós construímos templos formosos e se esquecemos de construir o templo principal, que é o nosso interior. Aleluia! Como disse, se você pega o capítulo 23 lá do livro de Mateus, você vai ver que muitos daqueles doutores, não estou dizendo com você, mas se a carapuça servir para você, preciso orar por você, meu irmão. Muitos dos doutores naquela época eram verdadeiros sepulcros caiados. Por fora todo bonito, mas por dentro só trazia imundícia, gente. Então, o que é que acontece hoje? A igreja tem que voltar para o quadro principal determinado por Deus. Está preparada para que quando tocar a trombeta, ele aparecer nas nuvens, ele arrebate e possamos ir morar com o Senhor na glória. Então vamos deixar de picuinha, vamos deixar de se apegar em textos isolados da Bíblia e começar a pregar aquilo que Jesus disse, né? Pregar o arrependimento, porque sem arrependimento não há conversão, e sem a ação do Espírito Santo nos dando arrependimento, ninguém vai para o céu. Fabricar um crente, eu sempre digo, é muito fácil. Qualquer um pode fabricar um crente. Qualquer pessoa pode fabricar um crente, porque o crente geralmente é aquele cara, aquele cidadão com a cara bem fechada, é Deus com ele, e o resto tudo com o diabo. A ideia dele é essa, apesar de que a Bíblia diz que nós devemos ser sal na terra, e se é sal não é para salgar, você não tem que ser salgado com ninguém, sal é para dar tempero, sal é para dar gosto, não é para salgar, como nos diz lá em Colossenses, sal não é para salgar ninguém, é para dar gosto, para que as pessoas sintam gosto, possam comer a palavra da vida com gosto, não com amargura. Amargura, quem dá amargura é aí fora, é o diabo que dá o pão dele aí para as pessoas. Será que nós estamos realmente comendo um evangelho
temperado? Seu evangelho é temperado? O que você prega de Deus é temperado, meu irmão? Hein, pastor? Que você está pregando? Ou você só sobe no púlpito para descascar a lenha nas pessoas, como se você fosse o dono da cocada preta? Porque Deus me enviou, Deus enviou coisa nenhuma, meu irmão. Você é ovelha que nem eu, como todos. Nós estamos aqui, ó, lutando pela nossa salvação. Aceitamos a Jesus. Esperamos que se cumpra em nós o que está lá em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não vá com essa conversa como alguns pregam aí. Uma vez salvo, sempre salvo. Conversa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É o que está na Bíblia. Então, vamos deixar de lado as picuinhas. Vamos começar a olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E vamos estudar a Bíblia. Porque se você não estudar a Bíblia, meu irmão, se você não se alicerçar na palavra, não vai poder se cumprir o que está escrito no capítulo 7 de Mateus, né? Que, se não me falha a memória, é realmente capítulo 7 de Mateus. Deixa eu só ver aqui que eu digo para você agora. Tá aqui, rapidinho, cadê? Ah, pronto, tá aqui. É isso mesmo, 7, Jaime. É isso mesmo aqui, ó. Que diz assim mesmo, que todo aquele que ouve essas minhas palavras, né? Cadê? É isso, 7:24. Todo aquele, pois, que ouve e escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não quer dizer que você está com Deus que não vai vir luta, não. Vai vir luta, sim. Vai vir luta, o diabo vai tentar te parar, vai tentar te derrubar, vai tentar te destruir, vai levantar a família contra você, vai levantar os seus amigos contra você. Mas você não vai cair, sabe por quê? Se você estiver na brecha, se você estiver alicerçado na rocha que é Jesus, pode vir o que vier, meu irmão. Pode vir o que quiser, pode vir Faraó, que ninguém vai conseguir te derrubar. Porque maior é o que está em você do que o que está aí no mundo. Então, comece a olhar para a Bíblia e peça em oração que o Espírito Santo te ilumine, que o Espírito Santo te oriente, e você vai ver que o sobrenatural realmente, ainda hoje, em pleno século XXI, vai acontecer na sua vida. Um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite, e fica na paz do Senhor Jesus. Um beijo para todos em Cristo Jesus. Amém.